Obrigada, Júlio. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do professor Júlio Passos para estar aqui, para dar essa palestra e para fazer uma visita, culpa minha, bastante rápida, mas eu espero que seja o primeiro contato, como me permitir identificar, digamos assim, assuntos que talvez nós abordemos de modo diferente, mas que eu penso que nossa abordagem é bastante complementar. E é o que eu vou tentar mostrar aqui ao longo da minha apresentação. O Júlio havia me pedido para mostrar um pouco dos trabalhos que eu faço e das áreas que poderiam eventualmente suscitar um interesse comum. Aí, antes de abordar o problema de evaporação, eu pensei ontem que seria interessante de não fazer uma lista, porque isso não tem interesse, mas indicar alguns tópicos que eu abordo nas minhas pesquisas, que eu não vou desenvolver aqui, porque o tempo não permite. Então, o que eu proponho inicialmente é fazer um pouco qual é a minha área de pesquisa. Tem duas maneiras de defini-la, eu chamei baseline, eu diria que é mais o fio condutor da minha pesquisa. Qual é? Eu tento, na realidade, estudar a influência das superfícies e das interfaces no comportamento do líquido, estudar do ponto de vista estático e dinâmico, são os aspectos que me interessam. Uma outra maneira de dizer é como é que a presença de um objeto nanométrico, um elemento nanométrico, pode modificar a resposta da minha interface numas escalas micro e macrométricas. Para responder a esta pergunta, eu me interesso então no problema de molhabilidade extrema, super hidrofóbico, super hidrofílico, super alguma coisa. E eu vou me interessar então pela fabricação dessas superfícies, por caracterizá-la, pelas consequências que elas podem induzir, ou seja, os efeitos de superlubrificação, a modificação da dinâmica das gotas. Eu vou me interessar pelos fenômenos de transferência, de transporte, fenômenos de transporte, como o transfer térmico, ou como os fenômenos de evaporação, e bom, mais ou menos nessa linha. Então, para ilustrar esse interesse, eu mostraria aqui um primeiro concerne ao problema de propriedades de molhabilidade de superfícies micro e nanoestruturadas, mas estruturadas de forma randômica, de forma aleatória. Então, vocês têm aí um exemplo, uma visão de microscopia a baleiagem e de AFM, de uma superfície que, na realidade, é um filme de SiO2 que foi irradiado e que, por um tratamento químico, eu vou torná-lo oleofóbico, quando inicialmente ele era oleofílico. Vocês têm aqui a imagem então do hexadecano, dodecano e hexano nas duas condições, antes e depois do tratamento. E eu vou me interessar por investigar a estabilidade dessa propriedade de oleofobicidade, ou superoleofobicidade, e pelos mecanismos de transição, como fisicamente a inibição, porque é um momento dado, existe uma inibição, uma ruptura do menisco, e quais são os parâmetros que vão levar a essa inibição. Isso é um ponto que eu estudo aqui. O outro é analisar o comportamento de superfícies regulares. Então, eu tenho superfícies do tipo pilar, superfícies do tipo cogumelo, champignon, e lá eu vou me interessar pela influência de parâmetros relevantes, como a temperatura, a pressão, taxa de umidade, como esses parâmetros vão afetar as transições de superhidrofobicidade na superfície, como eles vão afetar outros aspectos, outros processos, como, por exemplo, a evaporação de uma gota colocada nessa superfície. E a ideia de trabalhar com superfícies com uma geometria regular, o interesse é que isso nos permite uma comparação direta com os modelos teóricos. Quando a gente tem uma superfície randômica, sempre é mais difícil, porque tem que trabalhar com médias estatísticas. E se acorda com o modelo, todo mundo fica contente, mas como não se acorda, é muito mais difícil de achar o elemento de discordância. No caso regular, tudo isso é bem mais controlado. Eu me interesso também, então, as superfícies ditas reentrantes, que vocês observam lá, são os champignons, e eu vou tentar responder qual é a influência dessa geometria particular nos fenômenos de transferência térmica, ou, ainda mais uma vez, todo o problema de imbibição que pode acontecer quando eu coloco um líquido, como ele vai se propagar no interior dessas estruturas. Isso é um estudo bastante fundamental, mas eu tenho uma abertura para um estudo mais aplicado, que eu pensei então poderia interessá-los, que se refere ao problema de evaporação de filmes
filme russo não, francês, ou ver filmes em inglês. E para isso, a ideia desse projeto, que é desenvolvido com um colega de Chambéry, na França, Benoît Stutz, que alguns conhecem aqui, a ideia era elaborar uma máquina de adsorção e otimizar então as paredes do evaporador, do condensador, etc. De modo a limitar as perdas. Quer dizer, lá onde eu quero ter um filme bem contínuo, eu vou tentar obter uma superfície que vai favorizar a continuidade do filme, eu vou torná-la super hidrofílica. Lá onde eu vou ter um líquido que eu não quero que reste, que fique, né, colado na superfície, como um condensador, eu vou tornar essa superfície repulsiva à água, esperando que com isso eu minimize a adesão do líquido à superfície. Então, a minha contribuição entra na parte estudo de superfície e como esse líquido vai se comportar nessa superfície quando eu vou variar parâmetros como a pressão, pois é sabido que nessas pequenas máquinas eu não vou ter um sistema aberto, eu vou trabalhar em pressões que são relativamente baixas. E a pergunta que fica é essa modificação da superfície que eu faço, que altera a sua propriedade de molhabilidade, ela vai se comportar, vai se conservar quando eu vou modificar as pressões, a pressão, a temperatura, os elementos que estão, que entornam, como se diz isso em português? Que estão em torno do meu sistema. Então isso é um pouco assim o que eu faço. Isso é um tipo de pequena carta de visita, o que eu posso fazer, quais são os assuntos que me interessam na minha área de pesquisa. Agora eu vou passar então o assunto que eu me propus de apresentar. Para isso eu vou fazer uma introdução, onde eu digo que vou fazer vou lembrar um background acerca de propriedades de molhabilidade, de evaporação de módulos, e depois eu vou concentrar minha apresentação na evaporação de gotas em superfícies hidrofóbicas, superhidrofóbicas, e eu vou me interessar pela influência da temperatura inicialmente e depois da pressão. Tá? E eu vou apresentar algumas conclusões. Então, o objetivo aqui é determinar a influência da temperatura e da pressão no processo de evaporação de gotas quando eu os coloco numa superfície a priori superrepelente. Eu quero fazer um estudo quantitativo, então, do transfer a nível da linha tripla e a nível das transições de molhabilidade. Então, aí eu vou entrar, vocês estão vendo, que eu estou desviando realmente para o lado física, quando eu vou falar de linha tripla e de transições de molhabilidade. Então, o meu pequeno background, quer dizer, a gente sabe que quando coloca uma gota numa superfície, ela pode ser hidrofílica, se comportar de modo hidrofílico, hidrofóbico, superhidrofóbico. Eu vou dizer que ela é hidrofílica se o ângulo que eu meço lá é inferior a 90 graus, ela vai ser hidrofóbica se ele é superior, e se eu tenho um ângulo que é superior ou igual a 150 graus, e eu tenho ainda uma fricção entre o líquido e a superfície sólida bastante baixa, eu vou dizer que ela é superhidrofóbica. Em geral, isso é observado nas folhas de lótus, e o que caracteriza é ter uma rugosidade a dupla escala, ou seja, uma escala micrométrica e uma escala nanométrica. É o que é a origem dessa obtenção desse tipo de superfície. Então, vamos falar logo inicialmente da relação de Young, que vocês conhecem, e o interesse aqui é simplesmente para lembrar que esse ângulo de contato, o ângulo de Young, ele é diretamente relacionado às energias interfaciais. Você tem lá sólido-vapor, sólido-líquido e líquido-gás, que eu simplesmente chamei de gama. E a ideia é, depois, mais tarde, eu vou perguntar a vocês como eu vou variar a pressão, como essa pressão vai influenciar no equilíbrio que está aqui de delta gama e gama. Essa relação, no entanto, ela é válida simplesmente numa condição de equilíbrio e quando nós temos superfícies perfeitamente lisas, bastante homogêneas do ponto de vista químico. Na prática, se a gente pensar em superfícies reais, a situação é um pouco diferente. Eu vou ter problemas de pinning na linha de contato, nas heterogeneidades químicas que podem estar presentes na superfície, ou efeitos topográficos, quer dizer, eu posso ter uma rugosidade, mesmo se pequena, que vai afetar esse fenômeno de pinning. Assim, se eu pegar uma gota e eu crescê-la, eu vou medir o ângulo de avanço e depois eu vou, sem tocar em nada, vou retirar líquido e eu vou medir um ângulo de recuo. Isso vai me dar um intervalo que está lá,
que é o intervalo onde eu posso encontrar o ângulo de contato da gota quando eu a coloco numa superfície. Ou seja, eu tenho um estado metaestável que pode ir mais para a direita ou mais para a esquerda, que se encontra nesse intervalo. Isso vai dar origem, então, ao que se chama de esterese de ângulo de contato, a gente vai definir como um delta da θ, ou que eu posso também interpretar em termos de força de Depine. A noção de força de Depine é uma visão microscópica do problema. Por enquanto eu estou falando de coisas macroscópicas, uma gota, todo mundo vê, todo mundo pode medir um ângulo de contato. Agora, se eu entrar no lado microscópico do problema, significa o seguinte: eu tenho aqui o meu líquido, que está desenhado em azul, ele está avançando, ele continua avançando quando eu cresço a minha gota, e lá tinha um defeito que eu fiz bem grande, então quando ele passa o defeito, e quando eu vou retirar do líquido, eu vou ter um efeito que esse defeito vai querer segurar ali, como um elástico. Se eu tivesse um elástico, eu tenho uma mesa onde eu boto um preguinho, eu passo o elástico sobre o preguinho, eu tiro e o elástico vai... Eu vou ter um problema de elasticidade da linha. Então eu vou precisar de uma força, que vai ser a força de Depine, para passar por cima desse defeito. Isso é a visão, digamos assim, microscópica da esterese de ângulo de contato. E essa esterese vai aparecer, então, nos casos de superfície rugosa e superfícies quimicamente heterogêneas. Esse é um parâmetro que vai ser importante, por quê? Porque nas superfícies superhidrofóbicas, a nossa preocupação vai ser exatamente de minimizar essa contribuição. E minimizando essa contribuição, eu vou minimizar igualmente a fricção entre o líquido e o sólido. Eu devo lembrar também que tem dois regimes de molhabilidade. Quando eu coloco uma gota numa superfície rugosa, eu posso ter um regime que é o que se chama molhabilidade homogênea, ou Wenzel configuração, que vai ser descrito por uma relação que é costo de θ estrela. Na realidade, meu desenho está mal feito. Esse ângulo que está aqui é o ângulo θ com estrelinha, e o outro é o ângulo numa superfície idealmente lisa. E o que vai caracterizar é que essa superfície sendo rugosa, a linha de contato vai ser estacionária. E o líquido vai acompanhar toda a rugosidade, ele vai embebir toda a rugosidade. E eu posso ter o que se chama uma molhabilidade heterogênea, que é a configuração Cassie-Baxter, onde, na realidade, eu vou ter uma estrutura desse tipo, onde a gota vai repousar, vai ficar equilibrada no ápice dessas estruturas. E ela não vai entrar em contato com a base do sólido. E nesse caso, como eu diminuo a fricção líquido-sólido, eu tenho uma linha de contato que é bastante móvel, que é quase livre. Isso é o que caracteriza, então, essas superfícies ditas superhidrofóbicas. Isso é o que eu queria lembrar, digamos assim, a vocês do ponto de vista de molhabilidade e que vai nos conduzir ao diagrama que é lá, que é bastante rico. Então, eu tenho aqui uma configuração Cassie-Wenzel, está lá, o líquido vai embebir a topografia da superfície. Uma configuração Cassie-Baxter, o líquido fica no ápice das minhas estruturas, e uma configuração um pouco mais complexa, que é uma configuração reentrante, que me permite, então, de passar de uma superfície oleofílica a uma superfície oleofóbica. Essa configuração é metaestável. E a ideia, então, é estudar como parâmetros como pressão e temperatura vão modificar, vão me permitir de passar de um estado a outro dentro desse diagrama. Essa é um pouco a base do trabalho. Do ponto de vista de evaporação, o que é sabido? O problema de evaporação de gotas foi muito estudado nas superfícies, digamos assim, hidrofílicas, molhantes, com ângulos de contato inferior a 90 graus. A literatura é muito rica, estudada já dos anos 80. E o que é bem estabelecido hoje é que você tem três maneiras de evaporar uma gota. Uma, o ângulo de contato, o raio de contato fica fixo, e é o ângulo que vai diminuindo enquanto ela evapora. A outra é simplesmente o ângulo que fica fixo, e é o raio que vai diminuindo, vai saltando pouquinho a pouquinho. E a terceira, que é uma combinação dos dois. Eu posso mudar o raio e, ao mesmo tempo, mudar o ângulo. Nessa configuração estudada, ou seja, no caso de superfícies molhantes, de um modo geral, a linha de contato ela é assumida estacionária.
quê? Porque nós estamos numa configuração onde o líquido vai embebir toda a rugosidade da superfície. Com a descoberta, digamos assim, das superfícies superhidrofóbicas, que data de agora uns 15 anos, alguns estudos mais recentes apareceram na literatura, isso data de uns 5 anos, que se interessa como vai evaporar uma gota quando ela está nessa superfície particular, onde a linha é móvel. Então, se nós olharmos lá, o que é conhecido? Hoje em dia, eu diria que está bem estabelecido que, se eu pegar uma superfície hidrofílica e uma hidrofóbica, eu olho as duas, aqui eu tenho a evaporação da minha gota, eu tenho uma difusão líquido-vapor, e quando eu tiver uma superhidrofóbica, eu vou ter uma área de superfície que vai, a partir da qual vai haver um fenômeno de difusão, vai ser menor. Por quê? Porque essa zona aqui vai, de um certo modo, fazer sombra, vai inibir a difusão, vai reduzir a difusão. Então, necessariamente, a evaporação da gota, numa superfície hidrofóbica e superhidrofóbica, ela vai ser mais lenta na última. Isso é observado e aparentemente bem estabelecido na literatura. A linha de contato é quase livre. Então, o que acontece é que a evaporação começa sempre com um modo em que a linha está de pinning e, rapidamente, há um depinning. E aí, a questão é saber se há um depinning, ela vai continuar fazendo saltinhos a cada vez que ela passa da cabeça de uma dessas estruturas para outra, ou se simplesmente ela vai se pinar numa outra posição. Eu estou fazendo um anglicismo, mas eu confesso que eu não sei o nome pinning em português, eu não sei bem como traduzir. Ancragem. Então, o que nós queremos fazer? Quais são as questões que eu considero que são open questions? A ideia é saber, então, como uma gota vai se comportar numa superfície superhidrofóbica quando a gente coloca um elemento como temperatura. Então, eu vou esquentar o meu substrato, eu vou transmitir uma quantidade de calor, mas eu vou ter que transmitir calor numa interface sólido-líquido, mas também numa interface vapor-líquido. E eu vou ter uma condição térmica a considerar também no interior da gota. E essa zona aqui está em contato com o meu substrato, mesmo se parcialmente, essa fração de contato ela é pequena, ela representa em geral 10, 15%. E na parte alta da gota, ela tem o efeito da temperatura ele é menor. Então eu posso ter um gradiente de temperatura no interior da gota. Então isso é uma das questões que a gente quer estudar. E a outra é, bom, eu tenho um estado Wenzel, eu tenho um estado Cassidy-Baxter, mas eu posso ter estados mistos, que é o que eu mostrei no meu diagrama. E eu quero olhar como vai se comportar como vão se comportar as gotas nessas configurações quando eu vou modificar a pressão em torno delas. Eu vou privilegiar um ou outro, como funciona. Então essa é a ideia do nosso trabalho, que é o objetivo básico. Então, se nós começarmos pelo primeiro trabalho, efeito de evaporação em superfícies superhidrofóbicas à base de Teflon. Qual é o interesse de usar o Teflon? O Teflon ele é caracterizado por ter uma baixa energia de superfície. Então, ele é naturalmente repelente à água. Quer dizer que se ele não é, ele é repelente, eu der uma rugosidade adequada, eu vou torná-lo ainda mais repelente. Então, foi essa a ideia. E eu parto, então, eu fui simplesmente torná-lo rugoso, eu utilizei, então, irradiação iônica, que eu combinei com um tratamento térmico numa temperatura próxima da temperatura de fusão do material. Isso nos leva a superfícies, eu devo ter invertido, eu volto lá depois, superfícies desse tipo, onde vocês observam, ali parece um gramado, mas se a gente for olhar em detalhe, a gente tem estruturas finas, quer dizer, tipo baguete isolado, ou agrupamento de baguete. E as dimensões dessas estruturas são de 23 microns, a distância entre elas, grande distância. E no meu pequeno buquê, no meu pequeno grupo de baguetes, eu tenho uma distância intermediária entre os elementos de 5 microns. Eu conheço as características geométricas destes elementos. Eu conheço a largura, eu conheço a espessura, eu conheço o comprimento, eu posso assim esperar, poder fazer alguns cálculos para o tratamento da gota nesta superfície. Eu vou utilizar esse sistema aqui que eu mostrei. Isso é uma célula de medida de
ângulo de contato. Então vocês têm lá a câmera, vocês têm o sistema que me permite de colocar a gota e retirar sem jamais interferir com o sistema, tudo é automatizado. E essa célula que é em vidro me permite, então, eu tenho um sistema que eu faço com que eu possa aquecer o substrato num intervalo de temperatura que vai de 10 a 90 graus. E a pressão eu posso variar entre a pressão atmosférica, eu posso descer até da ordem de 10 milibar. Eu tenho condições de medir a taxa de umidade e eu uso, para controlar a taxa de umidade, eu uso sais. Eu posso colocar na minha célula cubos de sais com características bem conhecidas, de modo a fixar a umidade do sistema. Então, se eu fizer isso, eu vou caracterizar a minha gotinha. Eu tenho lá uma esterese, então, de 6 graus, um ângulo de avanço de 160, significa que realmente eu construí minha superfície superhidrofóbica. É uma superfície que está, então, que representa um estado Cassie-Baxter, e eu calculei a fração de contato entre o sólido e o líquido, que representa 13% da superfície, e o complementar, que vai ser, então, a fração entre o líquido e o gás. Ou seja, a gota, ela, digamos assim, ela está sentada quase que em colchõezinhos de gás, majoritariamente. Por isso a fricção é tão baixa. Eu calculei também a força de depinning, utilizando a relação que eu já introduzi, e vocês veem que ela é da ordem de 3 milNewton por metro, que é bastante pequena, se eu comparar, por exemplo, com a tensão superficial, que é de 72 milNewton por metro. E as temperaturas que eu utilizei para o substrato, elas são entre 40, 50, 60 e 70 graus. Esses são os valores que eu utilizei. Aqui vocês têm um exemplo típico. Evolução temporal do ângulo de contato e do raio de contato, o raio que eu vou medir aqui na base da minha gota, em função do tempo. Vocês observam claramente 3 regimes. O primeiro regime, vocês têm o raio de contato, que é em vermelho, que é constante, e o ângulo que vai decrescendo lentamente. Aí eu entro no segundo regime, eu tenho a minha linha de contato que faz o primeiro depinning, ela sai da sua posição para uma outra posição de equilíbrio. E eu vou, então, ter um fenômeno de stick slip, ou seja, eu vou saltar, ela vai continuar escorregando, e depois ela faz um outro salto, e assim vai sucessivamente, até quando eu chego em torno de 1.500 segundos. Aqui em escala do tempo, as minhas gotinhas baixaram a legenda do tempo, e eu entro, então, num estado misto, onde, na realidade, ângulo de contato e raio de contato vão diminuir os dois juntos. Isso representa em torno de 15% do final de vida, da vida total da gota. Ou seja, é o final de vida da gota. Tá? E eu estou aí a 40 graus. Eu posso identificar lá, quando eu passo no final do segundo regime, a transição de uma configuração Cassie-Baxter para uma configuração Wenzel. Quer dizer que na última parte o líquido vai embebir na superfície. Se eu mudar a temperatura, o que vai acontecer? Então, isso é o que eu acabei de dizer, não vou falar. Se eu mudar a temperatura, vocês observam que a cinética é a mesma. Eu tenho o mesmo fenômeno de stick slip e eu tenho o ângulo de contato que vai decrescendo lentamente no início, que, a um momento dado, ele decresce de forma mais abrupta. Então, todo o fenômeno de evaporação nesse sistema ele é controlado pela linha de contato, pela questão do pinning depinning. Ela está pinada, ela está se movendo. Isso, no nosso caso aqui, é independente da temperatura, que eu esteja a 40 ou 70 graus, eu observo o mesmo comportamento. É interessante notar que os saltos que a gente mede aqui, eles são da ordem de 25 microns. E esses 25 microns correspondem, em realidade, às distâncias que eu dei quando eu mostrei a foto de microscopia eletrônica. A distância maior entre as minhas baguetezinhas. Então, eu posso pensar que ela está simplesmente saltando de uma baguete para outra. Para explorar um pouquinho mais esse fenômeno de stick slip, eu vou me apoiar num trabalho feito pelo Chanon, que já data de alguns anos, e que vai descrever, então, o comportamento como uma
a linha vai se comportar face a essas estruturas. Bom, ele parte de um sistema que é regular, então é mais fácil a trabalhar que o meu, então eu vou fazer uma aproximação de que esse modelo se aplica ao que eu estou tratando. E a ideia do Stiglitz é como é que eu vou fazer para saltar da gota, o bordo da gota azul forte para o bordo da gota azul claro. Isso significa que eu vou ter que atravessar, saltar algumas barreiras de energia para poder passar de um estado para outro. Como é que eu vou descrever essas barreiras de energia? Na realidade, ele descreve essa barreira de energia como um excesso de energia livre de Gibbs, por unidade de comprimento, que vai ser associada a esse Stiglitz. Eu dou a relação diretamente, eu não mostrei, não faço a demonstração aqui, mas tem uma referência, acho que é mais simples. Isso é descrito, então, em função do ângulo de Recite, quer dizer, quando a linha salta, o ângulo, último ângulo onde ela está ainda fixada, do raio de contato e, bom, das funções senos, cossenos, funções trigonométricas. Eu posso, e de gama, que é a tensão superficial do meu líquido. Eu posso, então, calcular, sem problema, o excesso de energia livre para a linha tripla, para as diferentes temperaturas. Como eu não gosto muito de mostrar tabela, que eu não acho muito interessante de discutir, eu mostrei aqui só para o primeiro Stiglitz de cada temperatura. E por quê? Porque não tem uma modificação muito significativa mais tarde, para os outros. E o que a gente observa aqui, eu dei os valores então, de ângulo, de raio, é que, na realidade, o nosso excesso de energia livre, ou seja, a energia necessária que eu vou gastar para passar uma barreira de energia, é na gama do nanojoule por metro, que é bastante fraco, é bastante pequeno. E se eu comparar o que existe na literatura, eu vou ver que eu tenho praticamente duas ordens de grandeza de diferença. Lá eu tenho 10 menos 8, 10 na... É 10 na menos 7, tem um erro aqui. Tem duas ordens de diferença entre o que acontece numa superfície molhante e uma superhidrofóbica. Não é 10 na menos 8, é 10 na menos 7. Ou seja, quando eu estou numa configuração Wenzel, onde a linha de contato é fixa, me custa mais caro em energia saltar para uma outra posição de equilíbrio. Que pode se compreender intuitivamente, eu diria. Tem uma coisa que está fácil de... É móvel, é mais fácil de passar de uma barreira a outra. E a gente também observa aqui que não tem uma variação muito grande nos valores de ΔG em função da temperatura. Isso pode ser atribuído, mas não só, só isso, que isso pode ser atribuído ao fato de que a fração de contato líquido sólido é bastante pequena. E como ela é bastante pequena, ela vai, em realidade, reduzir a energia necessária. Eu posso pensar também que nesse tipo de superfície, já foi visto em estudos mais recentes, o efeito da temperatura pode se sentir não necessariamente no valor de ΔG, mas na distribuição dos degraus de salto. No meu caso, eu tenho 5, 6 degraus, então eu não posso fazer um estudo, um histograma e coisa assim. Mas, em casos onde o número de saltos é significativo, pode haver um efeito de temperatura na distribuição de saltos. Eu aqui fico limitada simplesmente a dar um valor e mostrar que, bom, em relação ao valor obtido, a gente não vê um efeito significativo. Não significa que não haja. Eu não estou vendo nesse sistema. E eu me interessei também para ver um pouco de toda a evaporação das gotas nessa superfície. A gente sabe que ela vai evoluir mais lentamente que numa superfície hidrofílica. Então eu calculei o volume e olhei a evolução no tempo. E identifiquei os dois regimes, linha pinada e linha não pinada. E o que a gente vê direto é que, bom, a relação entre o volume e o tempo não é linear. Até aí eu diria, isso é o mais evidente, o problema é saber qual é a relação, e a relação que a gente vai encontrar é a seguinte: nós temos uma variação temporal que é do tipo volume 2/3 em função do tempo. E eu vou analisar então o comportamento, dividindo a minha curva em duas partes, quer dizer, para um regime onde a linha está livre e para um regime onde ela está bloqueada, e eu vou olhar então o efeito da temperatura neste sistema. Se nós fizermos isso, é o que eu mostro aqui,
Eu calculo, então, a constante da taxa de evaporação num regime e no outro, e eu calculo em função das diferentes temperaturas. O que a gente observa é que a constante que descreve a taxa de evaporação, ela vai ser maior no regime onde a linha de contato é fixa, do que no regime onde ela é livre. Porque provavelmente, e aí eu digo provavelmente, eu diria que uma interpretação é devido ao fato que no segundo caso, no caso de que a linha estando livre, a razão, o quociente superfície-volume é bem maior. E isso, então, vai fazer com que o efeito de temperatura seja diferente num e no outro. Nós não temos o mesmo. Bom, relativo aos efeitos de temperatura e do teflon. Eu vou parar o teflon aqui e vou entrar, então, na parte do alumínio. Aqui eu vou então eu mostrei que, bom, partindo do teflon a gente pode construir superfícies com hidrofobicidade elevada, que os modos de evaporação e a cinética de evaporação eles são governados pela dinâmica da linha de contato e que são os mesmos independente da temperatura num intervalo estudado, bem evidentemente. A temperatura tem aparentemente uma influência limitada, eu diria aparentemente porque tem aspectos que eu não estudei aqui, que teria que ser um pouco mais detalhado. A pequena fração sólido-líquido vai reduzir-se de forma significativa a condução térmica do sistema, e eu posso dizer também que a existência de um gradiente de temperatura na gota vai reduzir, de um certo modo, o efeito de aumentar a temperatura. E isso foi mostrado não faz muito tempo, no final de dezembro de 2014, tem um artigo do Dash Karimera que exatamente mostra que aumentar a temperatura, eles foram num intervalo de temperatura maior que o meu, e eles mediram um gradiente de temperatura. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o gradiente. Então o efeito da temperatura acaba sendo um pouco atenuado em função disso. Isso não fui eu que mostrei, mas depois do meu artigo eu vi que saiu um que mostrava esse resultado.